Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 5 do curso Aprenda a Pensar na Prática. E a ideia dessa aula, é continuar um pouco o que a gente viu do Interfon, generalizando isso para uma simulação que vai ter uma geometria bem simples, mas a gente vai capturar agora uma resolução maior por ter uma malha mais fina, e a gente também vai conseguir introduzir uma generalização do Interfon para um número arbitrário de fases. Então, a gente vai começar vendo isso numa simulação que usa esse solver mais generalizado, que é o multiphase interfon. Esse multiphase interfon ele vai se diferenciar do interfon por não assumir mais que a nossa simulação vai ter duas fases apenas, ela pode ter n fases. E para isso, a gente, ao invés de ter que resolver uma única equação de transporte de fase e assumir que a outra fase vai ser 1 menos esse alfa, a gente vai poder resolver n equações e com isso a gente vai ter uma compatibilidade com muitos fluidos ao mesmo tempo. Esse primeiro caso é um caso mais de teste, de comparação que a gente vai fazer para a gente ver depois com outras simulações. Então essa simulação em particular vai ter dois fluidos ainda, mas a gente vai poder ver já como a gente consegue configurar para n fluidos. Então vamos ver primeiro o domínio aqui. Esse caso ele é um caso mais complicadinho, então assim pode demorar um pouco para rodar no computador de vocês. Eu rodei aqui um pouquinho já antes da gente começar o caso, só para a gente poder já ter alguns tempos salvos. E como sempre, todos os casos vão ser definidos por três arquivos principais. O multiphase interfon ele tem um setup muito parecido com o interfon que a gente viu antes. Só que agora a diferença vai ser o quê? Na pasta constant a gente tem a nossa transport properties com uma estrutura um pouquinho diferente. Então aqui a gente vai ver que ao invés de ter aquele dicionário de fases com a sintaxe especificando água e ar, por exemplo, em uma linha só, a gente tem um dicionário aqui que vai poder ter n entradas, e aí conforme a gente tem cada entrada aqui, a gente tem subdicionários associados a cada um. Então aqui a gente tem o nosso caso. Esse caso aqui vai ter, então por exemplo, a gente tem o sludge com essa flag aqui com o fluido newtoniano, temos a viscosidade, tem a massa específica, a difusividade molecular, número de Schmidt. Então a partir disso a gente consegue trabalhar com esse tipo de caso aqui, e também a gente consegue definir a tensão interfacial entre pares. Se a gente tivesse mais de um par, a gente poderia botar uma entrada aqui, por exemplo, de, sei lá, sludge air, e definir um outro valor. Beleza? Fechando isso aqui agora, a gente vai conseguir voltar para a nossa pasta constant e ver aqui os outros arquivos. Os outros não tem muita diferença, a gravidade continua igual, a turbulência também, a gente consegue usar os modelos de turbulência padrão do OpenFOAM. Só que a diferença vai ter na pasta 0. Se a gente entrar lá agora, a gente vai ver que ao invés de ter só uma variável de alfa, a gente vai ter duas variáveis para transporte de fase. A gente vai ter o alpha sludge e alpha water. Sludge e water sendo o nome dos fluidos que a gente vai ter respectivamente. Isso acontece porque agora a gente vai resolver essas equações em paralelo. A gente não está mais assumindo que uma é 1 menos a outra. A gente pode até configurar uma fase de referência, mas nesse caso aqui a gente não está fazendo isso. Então, dessa maneira aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação onde a gente vai ter que dar uma condição de contorno para cada fluido e vai resolver as equações de transporte para cada um também. E aí vai existir uma variável nova calculada, que é esse alfas aqui. Esse alfas a gente não resolve, mas ele é o somatório de todas as fases. Então, se a gente entrar nele aqui, ele vai estar sempre como empty aqui em tudo, mas onde não tiver essa condição, se a gente subir aqui um pouquinho no arquivo, a gente já vai encontrar. A gente vê aqui que o nosso arquivo é não uniforme, que a gente configurou. O tipo dele aqui é calculated. Isso quer dizer que a gente não vai resolver uma EDP ali específica para esse alfa, a gente vai calcular ele de forma direta a partir de outras variáveis que a gente já tem. É igual no T, por exemplo, que é calculado a partir de K e Epsilon, no caso de usar o modelo K Epsilon, por exemplo. Se a gente olhar agora para os alpha water e alpha sludge, não, vai ser diferente. Então vamos entrar aqui no alpha sludge. Se a gente descer aqui, a gente vai ver, olha, gradiente zero em tudo, o domínio já vai estar preenchido, só que no campo interno aqui eu vou ter valores de 0 ou 1 associados se eu tenho fluido ali ou não. Mesma coisa para o alpha water. Onde eu tenho 0 no alpha sludge, eu vou ter 1 no alpha water, nesse caso aqui que é bifásica ainda, mas com um solver mais generalizado. Se a gente abrir esse caso no paraview agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver esse domínio aqui, é um domínio retangular. Nossa malha é muito mais refinada do que o caso anterior do Lambreak que a gente rodou.
Isso vai dar para a gente mais resolução, né? Poderíamos até refinar isso mais. Uma coisa interessante que vocês podem fazer é pegar esse caso aqui e modificar um pouco, aumentar o refino da malha e ver o impacto que isso vai ter. Para aumentar o refino da malha, a gente pode simplesmente entrar aqui na pasta System e editar o arquivo BlockMeshDict. Se a gente mexer aqui nessa linha 241, vamos botar aqui 481, por exemplo, a gente vai ter a capacidade de aumentar o refino. Voltando aqui para o ParaView, o que a gente tem? A gente tem um caso, né, que metade está preenchido por água e metade está preenchido por um outro fluido, que vai ter uma densidade diferente. Como ele tem uma densidade diferente, ele vai se comportar de uma maneira a querer se realocar, né? Isso aqui não é uma configuração natural, isso aqui não é a configuração de estabilidade desse problema. Então vamos carregar os tempos aqui dessa simulação. Dá um reload times aqui. Beleza. E agora que a gente carregou, o que a gente vai fazer? Vamos dar um play aqui e pode processar esse caso de maneiras interessantes. Então vamos ver. Esse fluido aqui, a água, é mais leve que esse fluido outro aqui, que é o sludge, que vai estar em branco aqui nessa foto. A gente pode mudar aqui a cor também. Vou botar aqui uma cor um pouquinho diferente, só para não parecer que não tem um espaço em vazio. Vou botar essa cor aqui. E a gente vê em branco, né, a interface, que é uma interface até que relativamente bem definida nesse início. Isso é um bom sinal. Esse caso tem que ter uma interface bem definida. Nosso modelo assume isso. Então a gente vê uma recirculação se formando aqui. A gente vê uma instabilidade. Se a gente pegasse uma malha mais refinada, essa instabilidade aqui ia ter até mais resolução. A gente ia ver mais instabilidades também. E conforme a gente avança, né, a gente vê que existe uma propagação de instabilidades. Outra se formou aqui, é uma recirculação aqui que está se formando, com os fluidos agora se reorientando, né, para ficar numa posição mais verticalizada. E olha que interessante o que a gente tem. A gente tem um resultado bem bacana aqui, onde aqui em cima eu tenho um fluido e aqui embaixo eu tenho outro, que por conta dessa diferença de massa específica de um no outro, a gente se reorganiza, né? Então vamos dar um play mais rápido nisso aqui para a gente poder ver melhor. E aí a gente consegue ver bem, né, essa propagação de instabilidade desse caso aqui. Esse caso é muito interessante para validação de modelos multifásicos. Quando a gente programa novos modelos, novos solvers aí de escoamentos multifásicos, esse caso é muito legal de se rodar, porque apesar de ser geometricamente muito simples, o escoamento dele até que é bastante complexo. Se a gente vê agora, por exemplo, isso de outra forma, a gente pode ver um clipe aqui para ver só uma fase. Então eu dou um clipe, seleciono a opção de clipe escalar e habilito aqui, por exemplo, para ver o alpha sludge, que é o fluido que vai estar embaixo. E aí eu quero que tudo que esteja abaixo de 0.5 eu vou filtrar. Eu quero mostrar só o que está aqui em cima. Então agora eu tenho um campo que tem tudo no domínio até o valor de 0.5. E olha que interessante, né? Se a gente olhar para esse domínio aqui, a gente vai ver que existem regiões aqui na malha em que a resolução não capturou uma interface tão bem. Eu tenho um buraquinho aqui. Esse buraquinho provavelmente teria uma bolha, teria alguma coisa mais complicada que essa abordagem não vai deixar a gente ver com tanta resolução. Aqui a gente consegue ver o nosso sludge aqui de outra forma, sem ver o outro fluido, né? Então a gente consegue ver só ele. É muito interessante fazer isso para escoamentos multifásicos, né? Que a gente consegue filtrar nossa visão. Especialmente quando a gente está falando de água e ar, por exemplo, numa simulação de um barco, como exemplo, né? A gente nem sempre quer ver o ar, né? A gente quer ver normalmente só a água. Imagina que eu tenho um navio ali, eu quero ver a formação de uma onda. Eu não estou interessado no ar, eu quero ver o navio e a água. Então esse tipo de estratégia aqui é muito útil para escoamentos multifásicos. Se a gente olhar agora o campo alfas, né, vou voltar aqui para esse campo aqui e habilitar o alfas, eu vou ver aqui essa formação, né? Então se eu tivesse N fases, eu poderia ver que o número ia aumentar para mais do que 1, né? Eu teria aqui um valor que iria subir. Então eu teria cada fase com seu índice associado. Então a fase 0 ia ser predominantemente 0, a fase 1 ia ser 1. Se eu tivesse uma terceira fase, ia aparecer um 2 aqui. Então essa é uma variável calculada aqui que ajuda a gente a ter um sinal. E para que isso é útil, né? Eu posso editar o mapa de cores e ao invés de eu ter isso como sendo uma espécie de gradiente ali, eu posso botar um valor bem baixo ali com base nas categorias. Eu posso botar 2, por exemplo. E aqui eu vou ver realmente as regiões, aqui é interpolado, né? Eu posso ver regiões do domínio preenchidas pelas fases ou não. Então aqui é um exemplo dessa situação aqui.
Só que, né, novamente a gente tem que lembrar, nossa simulação é uma simulação que vai ter uma resolução específica, e se eu voltar para esse domínio aqui e eu olhar com mais rigor, eu vou ver que eu tenho pontos aqui que não são pontos iguais a 1 nem iguais a 0. Todos esses pontos que estão compreendidos entre 0 e 1 fazem parte da interface. Não é só essa região aqui que está em branco na minha foto. Essas regiões aqui provavelmente vão ter uma escala que eu não estou conseguindo capturar na nossa malha, que é uma malha que, apesar de ser mais fina que o caso anterior, a gente consegue ver aqui, ela ainda é uma malha relativamente bruta para um caso desse porte aqui. Se a gente refinar essa malha, a gente vai ter resultados bem diferentes do que a gente está vendo aqui. Beleza? Então essa aqui é uma simulação para a gente começar a estender um pouco mais a nossa ótica. Uma coisa que a gente pode fazer, que eu recomendo que vocês façam, é rodar esse caso com uma malha mais refinada, tá? E aí a gente consegue ter uma análise bem interessante sobre esses resultados. Beleza, pessoal? Espero ver vocês na próxima aula e até a próxima. Valeu!